Hoje em dia, muitas pessoas sofrem com o desânimo, o estresse e a depressão. Se esse é o seu caso, acho pertinente você se fazer essa pergunta: o que é verdadeiramente importante para mim? Essa deve ser a pergunta. Analise. Quais são os ideais que norteiam a sua vida? Ou será que você tem vivido sem ideais? Tenho certeza de que as pessoas sofreriam muito menos se mantivessem em mente o tempo todo uma escala de valores correta. É muito comum você fazer planos e, por não conseguir realizá-los, sentir-se desapontado. Você apontou numa direção e errou o alvo, e isso decepciona e desmotiva. Outras vezes, as pessoas até conseguem realizar seus sonhos, seus intentos, porém, não se sentem felizes depois disso. Continuam movidas por uma ganância que as corrói por dentro, sem preencher o sentimento de vazio. Isso estressa e acaba causando cansaço e desânimo, tanto no físico quanto na alma. O problema não está em desejar algo. Não há nada de errado nisso. Viver totalmente livre de desejos no mundo contemporâneo é praticamente impossível. E é importante você querer alguma coisa. Afinal, quem não quer nada também corre o risco de ficar deprimido. O segredo é saber o que querer e saber querer de verdade. Uma escala de valores correta vai conduzi-lo pela vida com tranquilidade, sem deixá-lo desanimar com os aparentes fracassos ou não usufruir de seus sucessos. Na verdade, o fracasso não existe. Toda derrota é apenas um degrau na escala do sucesso, ou na escalada do sucesso. Você está agora a um passo mais perto e já aprendeu algo que não deve fazer. Por outro lado, todo dom perfeito vem do alto, ou seja, a felicidade perfeita vem de Deus, está em Deus e é de Deus. Isso mesmo, Deus é a felicidade e não pode existir felicidade maior do que viver em união com Ele. Só Deus pode preencher o vazio interior do ser humano. Se você colocar Deus como prioridade em sua vida e viver nos caminhos dele, você não vai encontrar espaço para ficar deprimido ou desanimado. Busque-o em primeiro lugar e terá todo o resto de que precisa. O melhor disso tudo é saber que Deus é amor. Ele te ama e te aceita assim como você é. Ele sabe de tudo. Logo, ele conhece você exatamente como é e jamais vai esperar de você aquilo que não pode dar. Se você não se saiu como esperava, não desanime. Deus já sabia como você ia se sair e nem por isso desistiu de você. Ame aos outros e ame também a si mesmo. Amar a si mesmo implica em aceitar-se do jeito que você é. Só a partir de uma base real é que você poderá fazer transformações na sua vida, com o objetivo de melhorar cada vez mais. É a única coisa que Deus espera de você, que não desista de si mesmo. Seja simples, pois Deus é simples. Queira alguma coisa boa para a sua vida, mesmo que seja pouco, mas queira de verdade. Aprenda com os seus erros e nunca se esqueça dessa verdade. Quem tem Deus no coração não pode ser derrotado. Não importam as circunstâncias e acontecimentos externos. Deus é a vitória maior, a felicidade verdadeira, a vida eterna. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Esse versículo, ele é muito profundo. Essa última linha que eu acabei de ler aqui do nosso texto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para algumas pessoas, às vezes, é difícil compreender isso. Como é que pode todas as coisas cooperarem para o meu bem se muitas coisas que acontecem na minha vida são tão desagradáveis? E alguém pode perguntar, até estas situações desagradáveis, aqueles momentos turbulentos, aqueles momentos de aflição, de decepção, de fracasso, será que
Inclusive, estes momentos, estas situações, podem cooperar para o meu bem? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, sinceramente. Não sou eu quem diz, é a Bíblia Sagrada quem diz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a Bíblia diz isso, você pode ter certeza de uma coisa, isso é verdade. E aquilo que aparentemente está dando errado nesse momento, ou parece conspirar contra você nesse momento, pode ter certeza que essa situação se reverterá em forma de bênção para a sua vida. Por que é que eu digo isso? Porque a Bíblia diz também que Deus tem o poder de transformar a maldição em bênção. Como é que pode ser isso? Bom, a Bíblia diz, Deus pode pegar uma situação maldita e transformá-la numa bênção na sua vida. A Bíblia diz mais. Se você está passando, por exemplo, por um momento de tristeza, de depressão, e é claro, a depressão mergulha a pessoa no estado de profunda tristeza, você pode crer nessa palavra também. E a palavra diz que na presença de Deus, a tristeza salta de alegria. Parece uma incoerência, não é verdade? Como é que pode tristeza saltar de alegria? Mas é o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, você pode crer, você pode confiar. A nossa relação com Deus é uma relação de confiança, que aliás começa dele e partindo dele a confiança em nós. Deus confia que nós sempre vamos fazer aquilo que é a vontade dele. Deus confia que nós vamos dar certo. Deus confia que nós sairemos vitoriosos, embora a situação do momento possa parecer uma situação de derrota. Deus continua confiando na nossa capacidade, no nosso potencial. E sabe por que é que Ele confia? Por uma razão muito simples, porque foi Ele quem nos fez. E Ele soprou em nós o fôlego de vida, ou seja, Deus colocou dentro de nós Ele mesmo, ao soprar dentro de nós o fôlego de vida, o fôlego que nos deu vida, conforme a palavra escrita, registrada no livro de Gênesis. E se fomos feitos, se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é claro que nós fomos criados também para vivermos uma vida vitoriosa, para vivermos uma vida plena, uma vida abundante, ainda que passando por situações de tribulação, ainda que passando por situações desagradáveis. Mas nem isso pode nos surpreender na nossa caminhada. Isso não pode nos parar, isso não pode nos deprimir, isso não pode nos fazer desanimar, nos fazer voltar, retroagir. Não. Sabe por quê? Porque a nossa caminhada com o Senhor é uma caminhada sempre para frente. Mas, como eu disse, não livre de situações às vezes difíceis. O próprio Senhor Jesus já nos advertiu quanto a isso. Ele já nos preveniu. Ele, o próprio Senhor, enfrentou situações terríveis, difíceis. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos nos deparar com textos, com situações em que Jesus viveu, que às vezes até ficamos imaginando, mas meu Deus, é Jesus, é o Filho de Deus. Como é que pode ele ter passado por essas situações? Sabe por que é que ele passou e enfrentou situações assim? Para provar para você e para mim que as situações e provações que ele passou por elas, que ele enfrentou, se ele, como Filho de Deus, enfrentou, nós também podemos enfrentar. E podemos confiar de que assim como ele superou, assim como ele venceu, nós também venceremos. Ele, o próprio Senhor Jesus, diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Olha, eu gosto de andar com vencedores, eu não gosto de andar com perdedores. Eu gosto de andar com pessoas que pensam alto, pensam grande. E Jesus é assim, sabe? Essa é a personalidade de Jesus. É por isso que ele diz, olha, no mundo vocês vão passar por problemas, vocês vão ter dificuldades, vocês vão sofrer decepções, perseguições. Às vezes vocês serão incompreendidos, injustiçados, mas não desanimem por causa disso, porque eu venci todas estas coisas. E em Cristo Jesus, claro, nós herdamos também o direito de, pela fé, crermos que, assim como Ele, Jesus, nós também poderemos viver uma vida vitoriosa, uma vida plena, uma vida abundante.
E sabe por que é que você às vezes fica triste, fica decepcionado e às vezes até deprimido quando não consegue realizar aquele projeto que você desenhou com tanto carinho, que você trabalhou com tanta paciência? Sabe por que é que você fica triste? É porque você não foi criado para ser derrotado naquilo que planeja, naquilo que projeta. E quando de repente uma ameaça de derrota ou de uma situação que queira se opor ao seu plano, ao seu projeto, isso te traz tristeza, é o sinal de que de fato você não nasceu para ser derrotado, nem tampouco para viver uma vida derrotada. Porque do contrário, então, você simplesmente aceitaria, diria, já que é assim mesmo, então que seja assim, é o destino, nada disso com destino, não. Não creia nessa história de que é o destino que quis isso para você. Não. Você pode sim, como eu disse, enfrentar alguns momentos de luta, de problemas, alguns momentos de depressão, de tristeza, aqueles momentos em que você quer chutar o balde literalmente, quer desistir de tudo. Todos nós passamos por momentos assim. Confesso para você que ao longo dos meus um pouco mais de 60 anos, eu já passei também por situações onde a minha vontade era enfiar o pé no balde mesmo, era chutar o pau da barraca, era jogar tudo para cima, desistir de tudo. Mas graças a Deus, porque há muitos anos eu faço uso da palavra de Deus. Há muitos anos eu leio a palavra, há muitos anos eu conheço a palavra. E eu tenho buscado nela, na palavra de Deus, a direção, a orientação. Eu tenho buscado nela a força naqueles momentos de fraqueza. E você pode contar com a força de Deus naqueles momentos em que você se sentir mais fraco. O apóstolo Paulo, certa vez, escreveu essa pérola: quando sou fraco é que sou forte. Sabe por que é que ele disse isso? Quando você se sente forte, você fica assim meio independente, não é verdade? Meio autônomo. Ainda que não admita, meio que assim, imaginando que não precisa dos outros, não precisa de Deus, né? Quando a gente se sente assim forte, a gente tende a começar a pensar assim. Mas quando a gente está fraco, aí sim é quando nós mais precisamos do amparo e da mão de Deus, nos conduzindo e nos sustentando. E é exatamente no meio dessa fraqueza que nós então conheceremos a força. A nossa força? Não, a força de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que quando sou fraco é que sou forte. Por quê? Porque quando sou fraco é que a força de Deus tem a oportunidade de se manifestar em meu favor e na minha vida. Amém? Guarde essa palavra com carinho no seu coração. Vamos orar agora, vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por este momento, obrigado por esta palavra e obrigado pela reflexão. Que as pessoas neste momento que estão orando comigo, que elas sejam alcançadas e abençoadas, meu Pai, pela Tua palavra, que elas sejam abençoadas pelo Senhor. Vá ao encontro delas e abençoe-as, meu Deus. No santo nome de Jesus, incluímos todos aqueles que nos pediram oração. Que o Senhor os abençoe, trazendo a resposta, trazendo a solução. No nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.